Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver aqui assistindo esse vídeo, é um vídeo aí de alerta, né? Nós temos aí um ciclone no mar, nós temos uma frente fria, ar polar que está avançando pelo sul e vai alcançar o sudeste. Então aqui eu vou falar sobre tudo isso e vou dar também os alertas aqui do IMET, né, para hoje e para amanhã. É um vídeo bem completo, então acompanhe aqui comigo. Certo, pessoal? Vamos lá, então, às informações. Tem uma massa de ar frio aí que está reforçando o frio aqui no sul, com mínimas negativas e geada, enquanto a frente fria de pouca atividade avança pelo sudeste sem chuva muito significativa. Ontem, sexta-feira, dia 21, pela costa do sudeste do Brasil, enquanto uma massa de ar frio está trazendo temperatura muito baixa aqui no sul do Brasil, com frio muito intenso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo aí pela imagem GOES aí, né, do satélite, do dia 21 às 14 horas, né? Então, a imagem desse satélite, né, mostra aí a faixa de nuvens estreita do sistema frontal, do ciclone fraco e com escassa atividade avançando junto ao litoral do sudeste do Brasil. Então, o sol está aparecendo por aqui, na maior parte da região sul. Ontem tinha céu nublado, hoje já tem sol em tudo, né? O avanço aí de um reforço de ar polar devido à circulação de umidade de um ciclone no Atlântico, então o tempo secou, mas esfriou. Esse ciclone extratropical está atuando no Atlântico Sul, a sudeste aqui do Rio Grande do Sul, e está se afastando. Ele não tem a mesma proporção e não vai atingir tanto aqui o Rio Grande do Sul como esse outro que, né, chegou aí na quinta-feira, tá? O sistema aí está sendo responsável aí nas últimas horas por trazer vento moderado a forte em pontos aqui do sul e do leste gaúcho. Mas como era previsto, por não ser esse sistema, esse segundo sistema, um sistema intenso, os impactos não foram e não estão sendo significativos, tá? As estações meteorológicas automáticas registraram rajadas de vento de 77 km por hora em Barra do Ribeiro e também no Chuí. Em Porto Alegre, no sul da cidade, as estações indicaram ontem vento de 71 km por hora. Então, o dia seguiu ventoso aqui no litoral todo, né? E não teve risco assim, de rajadas muito fortes. O vento aí deixou a sensação térmica baixa. Hoje também tem um ventinho, mas não é muito forte a sensação de muito frio, principalmente no sul e na serra, aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, essa massa de ar frio trouxe dias de inverno aqui no sul do Brasil, né? O céu está aberto, vai ter sol, tempo aberto, né? Mas as madrugadas vão ser muito frias aqui, as tardes frias e amenas, né? Então, não apenas as noites devem ser frias, temperatura baixa espera também durante todo esse final de semana, principalmente em regiões de maior altitude, como o Planalto Sul Catarinense, os campos de cima da serra, a Serra Gaúcha e a Serra do Sudeste. A esmagadora maioria das cidades aqui do Rio Grande do Sul deve ter mínimas aí entre 0 e 5 graus no fim de semana e no começo da semana também. Mas haverá municípios que devem anotar marcas abaixo de zero, sobretudo no sul, na campanha, na fronteira com o Uruguai, no Planalto Médio, na Serra e nos campos de cima da Serra e Alto Uruguai. Os mapas que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, quero compartilhar aqui, né? Estou mostrando aqui. Esses mapas mostram as anomalias de temperatura, que é o desvio da média, prevista pelo modelo do Centro Meteorológico Alemão, o AICO, para as madrugadas de sábado, domingo, segunda e terça-feira, 22, 23, 24 e 25, nos 3 estados aqui do sul do Brasil, tá? Então, podem ir na sequência olhando aqui, como é que vai ficar o friozão aqui. As mínimas, então, devem ser especialmente baixas nesse final de semana e no começo da semana, em baixadas de regiões de maior altitude, em fundo de vales, sob tempo bem aberto, perfil seco da atmosfera e vento calmo e fraco. Vai ser assim, o frio que vai predominar, tá? Em áreas de altitude ou com variação de relevo, o ar mais frio, mais denso e pesado escoa para as baixadas durante o processo de resfriamento noturno. E estas mínimas, então, acabam sendo registradas por estações meteorológicas instaladas justamente em baixadas, que se transformam em verdadeiros poços de frio em noites de tempo seco, aberto e sem vento, né? O friozão é grande.
E nos locais de maior altitude do sul e do norte do Rio Grande do Sul, na Serra do Sudeste, nos campos de cima da serra, baseando-se em dados desta segunda de modelagem numérica, há possibilidade de marcas tão baixas quanto -3 a -5 no começo da semana que vem. No Planalto Sul-Catarinense, as mínimas podem descer também a -3 a -5. O frio se fará sentir também na capital, em toda a região metropolitana também, né? Então, as madrugadas aí, né, serão muito frias e os dias serão amenos a frios, né, também, tá? Então, terá frio aí na capital, né? Também em Porto Alegre, friozão, certo? As madrugadas de domingo, principalmente a terça, dia 25, podem ter mínimas de 6 a 8 graus em Porto Alegre, tá? Mas no sul da cidade, pontos da região metropolitana, os termômetros podem indicar 2 a 4 graus, com formação de geada fraca em alguns pontos. Frente fria no sudeste tem pouco impacto, tá, gente? A frente fria, por ser de escassa atividade, não traz chuva em quase todo o sudeste do Brasil. A chance de precipitação isolada entre hoje e amanhã no nordeste de São Paulo e no Rio de Janeiro. A chegada da frente fria na tarde e noite da sexta, de ontem, foi ontem, trouxe um pouquinho de vento moderado com ocasionais rajadas no Rio de Janeiro, mas o cenário foi muito diferente do episódio de vento muito forte do final de julho, e não são previstos intensos vendavais para o Rio. A circulação de umidade de massa de ar frio no oceano traz aumento de nuvens e chance de chuva e garoa em pontos do leste de São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo no domingo 23 e na segunda 24. A massa de ar frio vai provocar queda de temperaturas no fim de semana e no começo da próxima semana, com resfriamento maior, embora não acentuado, no sul e no leste de São Paulo, incluindo a capital. O impacto será modesto na maior parte do estado paulista. No fim de semana, o ar frio traz mínimas mais baixas durante as madrugadas de sábado e domingo. As mínimas devem ficar entre 12 e 13 graus na cidade de São Paulo, podendo ser ainda menores em bairros do sul da cidade, com possibilidades de marcas de um dígito. Apesar das noites frias, o sol entre nuvens favorecerá tardes bem amenas aí em São Paulo. Tá, gente? Então agora, né, eu vou falar aqui de hoje e de amanhã dos alertas do IMET, ok? Começando aqui com o alerta de chuvas intensas, perigo potencial, alerta amarelo, começando dia 22 hoje, às 8h17, indo até às 23h59 de hoje. Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. E as áreas afetadas aqui pelas chuvas intensas é o norte de Roraima, centro amazonense, sudoeste amazonense, norte amazonense, sul de Roraima, Baixo Amazonas, sul amazonense. O próximo alerta aqui é uma baixa umidade. Aviso de baixa umidade, perigo potencial alerta amarelo, começando dia 23, amanhã ao meio-dia, terminando dia 23 às 19 horas. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais e à saúde. As instruções são: beba bastante líquido, evite desgastes físico nas horas mais secas, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Informações, Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. E as áreas afetadas, aqui eu vou falar por região, tá, gente? Então, pega a região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e norte do Paraná, que pertence à região sul, então. Ok, pessoal? Nosso próximo alerta aqui é para o Nordeste. Aviso de vendaval, perigo potencial, começando dia 22, então hoje, às 8h25, vai até o dia 24, então até segunda-feira, às 23h59, vento variando entre 40 km por hora e 60 km por hora,
baixo risco de queda de galhos de árvores. E aqui as instruções aqui são essas. Instruções: em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros 193. Áreas afetadas. Aqui nós vemos, então, áreas afetadas: Norte Cearense, Noroeste Cearense, Central Potiguara, Oeste Potiguara, Agreste Paraibano, Borborema, Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Jaguaribe, Metropolitana de Fortaleza, Metropolitana de Recife, Sertão Paraibano, Leste Potiguara, Agreste Potiguara, Agreste Pernambucano, Norte Piauiense, Sertões Cearense. Nordeste do Brasil aqui, né, com vendaval novamente aí, né? Próximo alerta é um aviso de geada, perigo potencial alerta amarelo, começando dia 23 à meia-noite, indo até às 8 horas da manhã do dia 23. Risco leve de perda de plantações, temperatura mínima até 3 graus. Contate a Defesa Civil 199. Áreas afetadas: Serrana, Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-Grandense, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-Grandense, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Grande Florianópolis, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Nordeste Rio-Grandense, Centro-Oriental Rio-Grandense, Norte Catarinense, Sudeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Sul Catarinense. Mais um alerta aqui do IMET. Aviso de geada, perigo potencial, alerta laranja, começando dia 23 à meia-noite, indo até dia 23 às 9 da manhã. Risco de perda de plantações, temperatura mínima entre 13 e 0 graus. Defesa Civil 199. Áreas afetadas: Serrana, Vale do Itajaí, Noroeste Rio-Grandense, Grande Florianópolis, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-Grandense, Sul Catarinense, Centro-Oriental Rio-Grandense. Aviso de geada, perigo potencial, alerta laranja, começando dia 23 à meia-noite, indo até dia 23 às 9 da manhã. Risco de perda de plantações, temperatura mínima entre 13 e 0 graus, Defesa Civil 199. Áreas afetadas: Sudoeste Rio-Grandense, Sudeste Rio-Grandense. Então, é isso aí, minha gente querida, né? Os alertas aí para a semana, né? Para vocês aí, para todo o Brasil, e para o final de semana aí também, até segunda-feira, né? Tem aqui até terça-feira, tem alertas aqui também. Obrigada aos moderadores do canal, Fies Cavalcante Live Monterecho. Obrigada a cada uma. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima live, que será amanhã, às 20h30, live de domingo. Não perca, gente. Tchau. Um abração.